Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que vós, em outro tempo, éreis gentios da carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Ele está falando aqui que nós, todos nós que estamos aqui, nenhum de nós somos judeus. Nós éramos afastados das promessas de Deus, porque as promessas de Deus era só para os judeus. A promessa de Deus era para o povo da promessa, os judeus. Nós não éramos. Versículo 12. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados do quê? Separados do quê? Da comunidade de Israel. E o quê? Estranhos aos pactos da promessa. O que significa isso? Que nós não éramos o povo que fazia parte do pacto da promessa. Imagine que você veja um milionário aí e você pense, se eu tivesse nascido naquela casa, eu seria herdeiro. Mas eu sou estranho, eu não posso nem chegar sequer ao portão. Isso é que o Paulo está dizendo, que nós éramos estrangeiros ao pacto da promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. É isso que nós éramos. Estrangeiros, nós éramos separados, nós não tínhamos esperança e nem Deus no mundo. Só que existe uma maneira, a maneira que muita gente utiliza para fazer parte de uma herança. Eu quero ver se vocês me ajudam. Oi? A adoção é uma das maneiras. Muito bem. A adoção. Alguém que nasceu sem nada e é adotado, legalmente passa a fazer parte da herança. A Bíblia diz que nós fomos adotados. Mas existe uma outra maneira também, que é a maneira que eu quero falar aqui, especificadamente com vocês. Além da adoção, qual é a outra maneira pela qual uma pessoa se torna herdeira de outro? Por meio do casamento. Aqui nos tempos bíblicos não havia casamento com separação de bens. Casou, e na verdade, biblicamente, não existe isso, né? Porque quando se casa, se transforma em uma só carne. Não tem como separar. Então nós estávamos separados na carne, no corpo. Nós sentíamos no corpo que nós não pertencíamos à promessa. Sabe isso que você sentiu aqui hoje? Você sentiu algo diferente durante o culto? Durante o culto você sentiu a presença de Deus? Isso aqui não existia antes. Sabe somente quem sentia isso? O sumo sacerdote, quando ele entrava no santíssimo lugar. Só ele, com os devidos paramentos, ele sentia isso que você sentiu aqui hoje. Se você entende o que eu estou dizendo, você é um tipo de gente totalmente diferente. Porque você entrou em um lugar que só entra pelo sangue de Jesus. E você deveria ter mais audácia nessa semana. Porque se você entrou na presença de Deus hoje, nessa oração, nesse culto, esta semana deve ser uma semana cheia de conquistas na tua vida. Você deveria ter mais fé e acreditar que você no teu corpo recebeu o Espírito Santo de Deus. Eu e você somos morada de Deus em espírito. Então o que aconteceu? Eu e você éramos estrangeiros na carne. Nós não tínhamos
nenhuma herança. Agora, qual é o próximo termo que aparece no versículo 13? Qual é a primeira palavra que aparece no versículo 13? Mas, a primeira palavra é uma... Aê, Banegas, fala mais alto. A primeira palavra é uma... contrajunção. O que é uma contrajunção? Eu digo assim, Pastor Anderson é meu irmão, é um cara gente fina, gosto dele e tal. Aí eu digo, mas... O que é o mas? Contrajunção. Eu vou quebrar tudo que eu vinha dizendo antes. Você sabe o que é maravilhoso na Bíblia? É que a Bíblia é cheia de contrajunção. O mas de Deus aparece de fora a fora. O mais lindo que eu acho é quando o texto sagrado diz: toda a carne é como a erva, toda a glória de homem como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Nós estávamos como? Separados, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas, olha o que acontece. Mas, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, por meio do quê? O que aconteceu? Você sabe o que o apóstolo está usando aqui? Ele está usando aqui uma metáfora que é muito utilizada em todos os escritos de Paulo, que é a metáfora do casamento. Toda vez que ele usa pelo corpo e pelo sangue, ele está se relacionando ao casamento. Ele está dizendo que nós fomos feitos uma só carne com Jesus. Em nossos corpos, nós nos unimos em Cristo em uma só carne. Eu vou explicar melhor isso. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Como é que você chega perto e se transforma em um só com uma pessoa? Por meio do casamento. O casamento transforma dois em um. O casamento transforma duas carnes em uma só carne. O casamento é uma união de corpos. Vocês entendem isso? É fantástico isso. É por isso que o casamento é a maior e mais poderosa revelação a respeito do nosso relacionamento com Cristo. É por isso que o divórcio, ele não acontece. A possibilidade de o divórcio acontecer de fato é a mesma possibilidade de Cristo tirar você dele. O que acontece com o divórcio? Na sua misericórdia. As pessoas que se divorciaram no erro, na ignorância. Deus é misericordioso. Deus não vai te lançar no inferno por causa disso. Deus é bondoso. Viu o que você fez no erro. Viu o que você fez sem conhecer. Você vai lá, se arrepende. Quando não tem mais jeito, Deus vai continuar te abençoando. Porque Ele é misericordioso. A bondade triunfa do juízo. Mas de fato não acontece. De fato, quando une uma só carne, não separa mais. Isso é muito profundo. Você pode seguir, você pode se casar de novo, como eu estou dizendo aqui na igreja, nós temos irmãos, temos obreiros, divorciados. Deus, na sua misericórdia, vai te dar uma nova chance, porque foi feito na ignorância. Você nunca tinha ouvido isso. Mas, na realidade, a mais poderosa revelação de Cristo está no casamento. Porque Cristo se uniu com a gente em uma só carne. E não tem nada que nos separe do amor que está em Cristo Jesus. Nada.
nada. Enquanto houver um fôlego de vida em você, Cristo não te larga. Enquanto você ainda tiver joelhos para dobrar em arrependimento, Cristo te recebe de novo, Ele não te deixa. Pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para fazer o quê? Para criar em quem? Em si mesmo, dos dois, um novo, fazendo o quê? Deixa eu explicar para vocês como é que isso aconteceu. Como é que foi a história do primeiro casamento na Bíblia? Adão olhava para todos os animais do campo e percebia que todos os animais possuíam uma adjutora. O que é uma adjutora? Todos os animais possuíam uma esposa, vamos dizer assim. Todos os animais possuíam uma cópia. Todos os animais possuíam um outro ser que lhe representasse. Mas Adão não tinha. E então Adão ficou olhando para aquilo. E Deus fez algo fantástico. O que Deus fez? Trouxe um profundo sono a Adão. A Bíblia diz que foi um sono leve? Se fosse aí na linha dos soníferos, quem conhece de sonífero aí, seria aquele sonífero tarja preta. Tarja preta é o mais forte que tem? Seria um tarja preta para Adão dormir profundamente. E enquanto Adão dorme, presta atenção, se você entender isso, isso vai mudar a tua vida. Enquanto Adão dorme, o que Deus faz? Serra o lado de Adão e tira uma das suas costelas. E daquela costela faz a mulher. Não é isso? Quando Adão acorda, deve ter sido algo fantástico, né? Deve ter sido algo fantástico. Dorme sozinho, dorme sentindo que não há uma que corresponda a ele, dorme vendo que ele não pode se ver, se enxergar em mais ninguém. E quando ele acorda, eu imagino que está lá olhando para ele a Eva. Ele levanta e rapidamente ele já profetiza. Quando Adão olha para Eva, Adão não vê Eva como alguém diferente. Adão não vê a Eva como um outro ser. Adão vê a Eva como seu próprio ser. Porque o que ele diz? Essa será chamada varoa, porque do varão foi tomada. O que Adão diz? Esta é carne. Vocês não entendem nada de Bíblia. Esta é e osso. Essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Adão olha para Eva e vê a sua esposa não como um outro ser que Deus criou, mas Adão olha para Eva e vê a sua esposa como parte do teu ser. Até aqui tudo bem? É Adão quem profetiza e diz: Eva é carne da minha carne
e osso dos meus ossos. Mas o que acontece? Eva cai. Eva peca. Se deixa levar pela tentação. Segurem aí, vocês precisam entender isso. Porque se você entender isso, você vai viver outra vida a partir de hoje. Quando Adão e Eva pecam, há uma mudança radical. Agora, o Adão já não se reconhece mais como parte de Eva, e Eva já não se reconhece mais como parte de Adão. Há uma ruptura. Qual é o primeiro gesto, a primeira consequência depois que eles pecam? A Eva está nua. A Eva olha e fala, meu Deus, o Adão está pelado. Eles agora se veem diferentes. Eva vê o Adão nu, e o Adão vê a Eva nua. Houve uma ruptura. E desde então, desde esse tempo, o nosso maior problema é que nós somos seres caídos, com corpos caídos, com corpos que sofreram a ruptura no jardim. Agora olha o que acontece. Deus escreve a história. E Deus agora coloca um outro Adão no mundo. E da carne e do sangue desse novo Adão, Deus vai gerar uma nova esposa. Aleluia. E essa esposa é uma só carne com esse Adão. E eles vão viver no paraíso pela eternidade e ninguém vai impedir. Você está entendendo? Agora olha aqui para mim. Presta atenção. Só que há uma diferença abissal. Porque o primeiro Adão tomou anestesia. Ele teve a sua carne rasgada para formar a Eva, enquanto ele dormia. Não custou nada para Adão. Não custou nada para ele. Não custou nada para Eva. Mas o segundo Adão, para formar a sua noiva. Quem é o segundo Adão? Quem é a noiva? Aleluia. Eu e você éramos separados de Deus, mas Deus gerou a mim e a você pelo corpo e pelo sangue de Jesus, assim como Ele gerou lá no jardim Eva do corpo de Adão. Os irmãos estão entendendo até aqui? Mas qual é a diferença? A diferença é que agora, para gerar esta segunda mulher, quem é essa mulher? A igreja. Eu e você somos a noiva do Cordeiro. Eu e você fomos forjados da mesma matéria de Deus. Se você anda pelas ruas e acha que você é só mais um, não se deixe enganar. Se o Espírito Santo está em você, é porque aconteceu algo espetacular. Você foi feito do corpo e do sangue de Jesus. Você é a noiva, a nova mulher. A mulher que agora vai vencer a serpente. Você é corpo de Jesus.
com uma diferença. E essa diferença deve fazer toda a diferença. Jesus te gerou acordado. Jesus te gerou sem anestesia. No Calvário, Jesus, através do teu corpo, ele é o segundo Adão. Leia Romanos capítulo 5 inteiro. Você vai ver o apóstolo Paulo dizendo: Deus colocou 2 homens no mundo. Só 2 homens. E a partir desses 2 homens, ele gerou 2 mulheres. O primeiro homem, ele arrancou a costela enquanto ele dormia e formou Eva. Colocou Eva no jardim e a Eva se prostituiu e perdeu. O segundo homem, Deus colocou ele em uma cruz. O homem que não havia precedentes. O segundo homem, Deus arrancou a sua carne e o seu sangue e gerou a segunda mulher, que é a igreja de Jesus. Você sabe o que acontece hoje, enquanto você anda pelas ruas? O mesmo que Adão disse para Eva. Jesus olha para você e diz: aquele ali é corpo do meu corpo, é sangue do meu sangue. Aleluia. Sabe o que acontece quando você chega na tua casa e Jesus olha para você? Ele olha para a marca da lança, para a marca do cravo, ele diz: Pai, o Senhor arrancou a minha costela enquanto eu estava acordado, agonizando para gerar a minha esposa, a minha noiva. E quando eu olho para ela, eu vejo que ela é corpo do meu corpo, sangue do meu sangue. Você foi chamado para fazer parte da família de Deus. Você acredita nisso? Você acredita que você foi gerado a partir do corpo de Cristo? Você acredita que quando Cristo olha para a marca da lança, ele olha para você? Ele diz lá no céu para todo mundo ouvir, dizendo: o Luiz é um comigo, ele é corpo do meu corpo e sangue do meu sangue. Você acredita que quando você toma a ceia aqui, e você recebe o corpo e o sangue de Jesus, você está sendo gerado uma nova criação, um novo ser, um ser que não existe, um ser que não compreende as coisas, um ser que ninguém pode compreender, mas só Deus, um ser que não existe se não for pelo corpo e pelo sangue de Jesus. Você é um com Jesus. Se você ler Efésios 5, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando exatamente isso. Cristo se entregou como Adão para gerar um novo corpo. Só que Adão se entregou dormindo. Cristo se entregou de olhos abertos para gerar um novo corpo. Você, quando entra em Jesus, o teu corpo, a tua vida, passam a ser um com Jesus. Só fazendo uma pausa, vamos lá, Efésios, depois eu vou voltar lá, onde eu estava lendo aqui. Efésios capítulo 2, versículo 16, dá uma pausinha aí. Efésios capítulo 2, versículo 16. Quem lê para mim bem alto? Pela cruz o que Cristo fez? Ele nos fez com Deus em um só. Como é que a gente vira um só corpo com alguém? Por meio do casamento. E por que tinha que ser na cruz? Por que não poderia ser num jardim enquanto Jesus dormia? Porque foi na cruz
onde, para gerar-nos em um só corpo, ele tinha de quitar o débito que nós tínhamos com Deus. Tinha de ser acordado de olho aberto. Você possivelmente não entende isso ainda. Mas quando você entender que Cristo é um com você, que na cruz, quando o sangue jorrou, na cruz, quando a sua carne foi aberta, ele estava fazendo de você a segunda mulher, porque ele é o segundo Adão, e ele gerou no seu corpo a segunda mulher, que é a igreja. Você sabe o que são as bodas do Cordeiro? É o momento em que nós vamos com Cristo para sempre selar a nossa união. É difícil de entender isso, não é? Mas se você entender, hoje você vai ver Cristo dizendo: corpo do meu corpo, sangue do meu sangue. Se você entender isso, você vai ouvir Cristo dizendo: fique tranquilo, você é corpo do meu corpo, sangue do meu sangue. Quando Paulo estava perseguindo a igreja, ele apareceu para Paulo e disse: Paulo, por que me persegues? Olha só, e assim como nós trouxemos a imagem do terreno, eu e você trazemos a imagem do primeiro Adão, nós trazemos também a imagem do segundo Adão, que é o celestial. Nós somos a noiva que foi gerada pela costela do segundo Adão, com uma diferença: ele estava acordado. Você acredita nisso? Aleluia. Sabe o que Jesus olha para você quando você dobra os joelhos? Ele diz: Pai, carne da minha carne, sangue do meu sangue, recebe. Sabe o que acontece quando você está andando pelas ruas, coloca a mão na cabeça e diz assim: meu Deus, e agora o que eu faço? A tua voz ecoa lá no céu e Jesus diz assim: Pai, pode ouvir, carne da minha carne, sangue do meu sangue. Aleluia! Por que você fica assim, desse jeito, preocupado, angustiado? Por que você fica assim, achando que o mundo vai acabar? Se Jesus está, o segundo Adão, olhando para você, como o primeiro Adão está dizendo assim: essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos, porquanto de mim foi gerada. Sabia que se tocar em você, toca nele? Agora presta atenção, palavras de Jesus. Abra sua Bíblia aí. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 56. Rapidinho, já pode pôr no telão aqui, ou quem achar, leia bem alto. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue é a mesma metáfora do casamento. Eu dou a minha carne, assim como Adão deu da sua carne, para gerar em você um corpo comigo e você comigo. Essa é a maior riqueza. Em outro tempo, nós não tínhamos nada disso. Mas agora algo sobrenatural aconteceu e você pode ouvir Jesus dizer de você: carne da minha carne, osso dos meus ossos, sangue do meu sangue. A primeira Eva foi derrotada no jardim. A segunda Eva, a igreja, está vencendo Satanás. Porque foi gerada não com Adão de olhos fechados no sono tranquilo. Você foi gerado pelo sangue de Jesus. Ele de olhos abertos, vendo
tudo, sem anestesia, sem nada. Você precisa entender, você foi colocado neste mundo não para ser um pedacinho de carne ambulante, você foi colocado neste mundo para ser a noiva de Jesus, viva conforme o sacrifício que te gerou. Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios capítulo 5, versículo 25. Quem lê para mim bem alto? Quero deixar um conselho aqui para os varões que querem casar. O apóstolo Paulo falou que é bom não tocar em mulher. Mas se você quiser casar, esse aqui é o padrão bíblico. Você tem que amar sua esposa igual Cristo amou a igreja. Você tem que ir para a cruz e agonizar para gerar a tua esposa. Você vai precisar gerar a tua esposa de olhos abertos, com a tua carne sendo dilacerada. É por isso que é mais difícil amar a esposa. Tem um ditado que as pessoas do mundo dizem: quando eu era solteiro, eu amava todas as mulheres, gostava de todas as mulheres. Agora, depois que eu casei, eu só não consigo gostar da minha esposa. É um ditado do mundo aí. E ele tem muita razão. Porque para amar a esposa, tem que ser igual Cristo amou a igreja. Você vai ter de sangrar. Você vai ter de urrar, você vai ter de sufocar teus desejos, tuas paixões. Você vai ter de gemer de vontade de viver o mundo. Você vai ter de gerar nela algo diferente. Como é que Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela. Está voltando lá no primeiro Adão. O primeiro Adão entregou a sua costela, mas o segundo Adão entregou a sua vida. Você acredita que aquele dia na cruz do Calvário, Cristo estava gerando algo novo em você? Se você não acredita no casamento, talvez você não vai entender isso. Onde que eu quero chegar agora? O teu corpo. O teu corpo. No teu corpo aconteceu algo sobrenatural. Que foi você ser gerado pelo corpo de Cristo. Agora, você está ligado nele. Sabe o que vai acontecer um dia? Ele vai vir te buscar. Como o noivo que saía para preparar a casa. E depois ele voltava para buscar a noiva. Jesus foi preparar lugar. E um dia ele vai vir te buscar. Mas o teu corpo precisa ser dele. A igreja de Jesus não pode se prostituir. O teu corpo não pode pertencer a Jesus e aos demônios. O teu corpo não pode ser morada do Espírito e morada dos demônios. Você sabe por que Cristo morreu para gerar uma nova vida em você? Para que o Espírito Santo habite em você. Tem uma finalidade. Porque agora, com a morte de Cristo, o Espírito Santo habita em você. E o teu corpo precisa ser dele.
1 Coríntios capítulo 6, do versículo 15 a seguir. Eu vou ler. Aconteceu o casamento ou não aconteceu? Aconteceu o casamento entre você e Cristo? Então agora há algo, o teu corpo foi feito para Ele. Você gostaria de ver a tua esposa com outro homem? Você gostaria de ver o seu marido com outra mulher? Você foi gerado por Ele. E eu abro um parênteses aqui para te dizer, tudo aquilo que o mundo te oferece como prazer no teu corpo é mentira. O prazer do teu corpo é estar ligado em Cristo pelo sangue. Prostituição, adultério, você sabe que tudo isso aí é 1 minuto. 1 Coríntios 6 e 15. Não sabeis que os vossos corpos... Não sabeis vós que os vossos corpos... Como é que nós viramos membros de Cristo? Quem me explica? Acabei de falar aqui. Por meio do casamento. O primeiro Adão deu a costela dormindo. O segundo Adão nos gerou. Nós estávamos sem Deus. Nós não éramos ouvidos. Nós não tínhamos esperança. Se você está em Cristo, quando você dobra os joelhos, a voz que se ouve no céu é: esse aí é carne da minha carne, osso dos meus ossos. O segundo Adão está dando testemunho. O que Jesus falou: se vocês me reconhecerem diante dos homens, eu também vos reconhecerei diante do meu Pai. Sabe o que está acontecendo? Jesus está dizendo: Pai, aquele ali, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Aquela ali é carne da minha carne, osso dos meus ossos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: não sabeis vós que os vossos corpos são o quê? Membros de Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? O que é a prostituição? O que é o adultério? O que é a fornicação? Você é um com Cristo. E quando você vai assistir pornografia, quem está assistindo pornografia com você? Quem? Cristo. Você é um com Cristo. E quando você está se prostituindo na novela, no filme, no serviço, com seus pensamentos, seus sentimentos, quem está se prostituindo com você? Se você é um corpo com Cristo, e você pega o telefone e marca o adultério, quem você está levando para a cama? Não, pastor, nessa hora Cristo não vai comigo, então você já foi para o inferno. É assim? Ou você leva Cristo para o adultério, para a prostituição? Você sabe o que Cristo está dizendo? Quando você vai para a cama, para o adultério, para a prostituição, para a fornicação, quando você vai transar antes do casamento, com um corpo que ainda não é uma só carne com você, Jesus está dizendo, chorando e gemendo: carne da minha carne, ossos dos meus ossos. E nem assim. Todos aqui que já passaram por prostituição, qualquer tipo de prostituição, sabem: Cristo não te abandonou ainda. Cristo está gemendo na cruz de novo. Cristo está agonizando com você. Mas você está levando Cristo, o corpo de Cristo, para a prostituição. Você acha que Cristo merece isso? Você acha que alguém que lá no céu hoje se tornou uma só carne com você,
na cruz do Calvário para gerar a sua noiva, você acha que ele merece ir para a cama com uma prostituta? Você acha que Cristo merece assistir pornografia? Você acha? Ou você acha que é possível separar e você colocar Cristo fora do quarto na hora que você vai assistir? Deixa eu te dizer uma coisa. Com todo o meu amor, com todo o meu carinho, pelo amor de Deus, não me veja aqui como te acusando, te condenando. Você não entendeu o que é ser um com Cristo ainda. Você tem alguém no céu agora que tem todo o poder e está dizendo: carne da minha carne, osso dos meus ossos, use isso para coisas maiores, use isso para conquistas de verdade, use isso para ser feliz num casamento de verdade, use isso para ter conquistas financeiras, espirituais, use isso para ser alguém feliz de verdade, use isso, porque quando você dobra os teus joelhos, Cristo está testificando: eu te gerei na cruz. Você vai trocar isso por uma noite de prazer? É por isso que eu disse aqui no princípio que nada nos separará do amor de Cristo. Se você adulterou, se você prostituiu, se você é viciado em pornografia, se você é viciado em drogas, em bebidas, você não tem noção que você está causando a Jesus. Você não tem noção que Ele, sendo Deus, está tendo de fazer junto com você. Porque se você está na igreja, toma ceia e fala que é um com Ele. Eu me lembro daquela cena do Titanic. Quem assistiu aqui o filme Titanic? A Rose vai se jogar no oceano, se lembra? Ela está lá, ela quer se matar. E aí o Jack se aproxima dela, começa a conversar e não consegue. E ela: eu vou me matar, eu vou me matar. E ele começa a tirar o paletó e diz para ela: bom, eu sinto muito, mas eu já estou envolvido com você. Se você pular, eu pulo também. Sabe o que Jesus Cristo fez na cruz? Ele não te deu vida quando você era bonzinho. Ele morreu na cruz quando você era adúltero, assassino, prostituto, viciado. Ele sabe o que você é. Só que Ele queria que você olhasse para a cruz e visse isso e tivesse um pensamento diferente. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Quem achar, leia bem alto aí. É 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange. Vê se é isso aí. É? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, o amor de Cristo nos constrange. Quando você aceita a fé, quando você é batizado, você vive a mais poderosa das uniões. Você se casa com Cristo, você se torna uma só carne com Ele. Para onde você leva Cristo? Se você está levando Cristo para a prostituição, para o adultério, é porque você não sabe para onde Cristo pode te levar. Se você está levando Cristo para se trancar num quarto e assistir pornografia, é porque você não sabe onde Cristo pode te levar. Existem coisas maiores que você pode viver no teu corpo. Existem verdades maiores que você pode viver com o teu corpo. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Qual é o primeiro que aparece? Prostituição. O que é prostituição? É tudo que você usa o teu corpo
e que você coloca Jesus para fazer, junto com você, algo que não é da vontade dele. Como é que um casal prostitui? Quando alguém, um dos cônjuges, coloca outro cônjuge para fazer algo que não é a vontade dele. Ou quando se liga a outro corpo que não seja aquele corpo. Fuja da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Jesus se formou em um corpo com você pelo sangue, com um objetivo. Com um objetivo. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai, o quê? Ele foi exaltado à destra de Deus. Ele recebeu do Pai a promessa. Ele morreu na cruz. Ele foi exaltado à destra de Deus para receber uma promessa. Ele disse para os seus apóstolos assim, olha, pessoal, é o seguinte, eu tenho que morrer e eu tenho de ir. Jesus, mas o Senhor é maravilhoso. Não, mas eu tenho algo melhor. Eu vou morrer, vou gerar em vocês um novo povo por uma finalidade. Qual que é a finalidade? Derramou isto que vós, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo e derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Aqui é a promessa do Espírito Santo. É Atos capítulo 2. É quando todo o povo é cheio do Espírito Santo. E o que o Pedro está dizendo é o seguinte, pessoal, Jesus morreu. Está à direita do Pai, a promessa se cumpriu, nós estamos cheios do Espírito Santo. Por quê? Que Jesus fez de você um novo corpo. Por quê? Que Jesus gerou a nova Eva. Por quê? Porque nessa terra você pode ter o penhor da sua herança. Sabe o que é o penhor da herança? É uma garantia antecipada de que tudo é verdade. É uma garantia de que toda a promessa será cumprida. E aonde eu quero chegar? Você foi gerado um novo corpo na cruz pelo casamento. Amém? Esse novo corpo não pode se entregar à prostituição. Amém? Agora vamos terminar a leitura que nós começamos e eu encerro. Vamos lá. Onde nós começamos a leitura? Qual foi a primeira leitura? Efésios, capítulo 2. Vamos lá então, para o versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, casamento, tendo por ela matado a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Até aqui vocês entendem? Nós casamos. Você vai para um outro país e quando você se casa com um cidadão daquele país, você não é mais estrangeiro. Você se torna um cidadão daquele país. Aconteceu o casamento. Amém? Agora, segurem aí, prestem atenção. Versículo de número 21. Ele está falando do nosso corpo, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para quê? Aqui é algo tremendo, que ficaremos aqui mais uma hora. Corpo, eu e você somos o quê? Templo santo do Senhor. No qual também vós juntamente sois. Qual que é a finalidade? Temos aí uma condição final. Nós somos comprados na cruz, nós fomos gerados com uma aliança do casamento na cruz, um novo povo, um novo ser. Os nossos corpos foram feitos para Cristo com uma finalidade, para morada de Deus em Espírito. Você pode ser morada de Deus em Espírito. Você que
Todo mundo olha como só mais um. Jesus olha lá e diz: Pai, carne da minha carne, osso dos meus ossos, derrama o teu Espírito. É por isso que eu estou aqui hoje clamando a você: afaste-se da prostituição, afaste-se do adultério, da pornografia, da fornicação. Mantenha o teu corpo em honra, e Jesus vai te dar a promessa do Espírito Santo. Você vai ter a maior experiência que um homem pode ter, que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Há uma finalidade, e esta finalidade para morada de Deus em Espírito. Se você entender isso, você vai ser morada de Deus em Espírito. E tudo que você experimentou até hoje com as orgias, prostituição, fornicação, adultério, pornografia, roupa sensual, aparência, tudo isso que o teu corpo provou, você vai ver que nunca foi nada se comparado a você ser templo de Deus para morada em Espírito. Nada do que você viveu até hoje vai se comparar a você ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus.